fui atleta desde 14 anos. Passei a ser adulto, passei a fazer parte dos clubes profissionais. Mas quando eu pensei em me aposentar, não pensei em continuar no esporte. Então, sem dúvida nenhuma, não pensei duas vezes, fui fazer o curso de educação física. Então, esse curso foi influenciado pela minha vida de atleta amador e profissional. Então, tudo isso faz parte de um currículo que eu tenho, graças a Deus, um bom currículo, de fazer o bem a quem tem oportunidade de vencer. Então, até hoje, consigo ainda indicar pessoas, jovens, para equipes profissionais, para se profissionalizar e ter um futuro melhor. Eu era atleta do time do Flamengo do Jacu. Saudoso Jacu, tem um esporte aqui, sabe? E eu passei num concurso do Bradesco, né? Fui para Limoeiro do Norte. E em 82, né, e fui para Rio Grande do Norte e fiz o vestibular para educação física. Graças a Deus eu passei, né, e estudei só um ano lá, né, e fui transferido, eu fui para Manaus, no Amazonas, em 1983. E continuei os estudos lá, né, e terminei em 1990 o curso de educação física. Eu trabalhava no ginásio de esporte. E como eu tinha sido atleta de futebol de salão, começaram os alunos a me chamar para ensinar, para ver como é que fazia com os colégios, porque foi mesmo uma época em que apareceu o JEPS, que era o Jogo da Escola Pública. Então a gente começou, nós tínhamos uma turma muito boa. Eu comecei a área de esporte, eu tinha 20 anos de idade, né? Formei o São João dos Pompeu, era a equipe chamada São João dos Pompeu. Aí dei continuidade ao esporte, onde eu em 80 eu fiz o concurso público na área do esporte. Tinha 3 vagas na época para professor de educação física na rede municipal de Quixadá, onde graças a Deus eu tirei o primeiro lugar, que realmente eu tinha prazer, eu gostava de fazer o que eu gostava, que era o esporte. É por isso que Deus me ajudou e em 80 eu tirei o primeiro lugar como professor na área de educação física. O voleibol na minha vida, né, foi assim, surgiu como brincadeira de rua, né? Todo mundo se organizava, colocava uma corda, pegava uma bola, nossa bola era uma bola plástica, a chamada canarim, né, aquela bolinha diferenciada, que era jogada como no futebol, mas a gente jogava vôlei com elas. Aí surgiu a escola aí Flávio Marcílio, né, que oportunizou a quadra, né, e nós começamos a praticar o voleibol como era para ser, na quadra já demarcada, com sua marcação oficial, né. Aí eu iniciei a minha carreira profissional, né, como professora de educação física, né. Onde eu chegava, essas escolas, elas não tinham a cultura do voleibol, era só futsal, era o único esporte que se jogava. Então, aos poucos, aí a gente vai quebrando aquele tabuzinho, eu tinha o meu material, levava bola, levava rede. Minha primeira escola foi o Zé Jucá, em 2000, onde eu montei uma equipe de 12 anos, né? Nós fomos campeão do voleibol lá dentro do GVA, né, antigo GVA ainda. Montei também uma equipe de handball e não deixei para trás também o futsal, né, foi acoplado essas outras modalidades. Então, esses meninos de 12 anos, a equipe masculina, porque o feminino é mais difícil montar nessa época, né, aí eu montei masculino e fomos campeão lá dentro do CVA. Aí depois eu fui para o César Carlos, fui para o Choró, trabalhei 4 anos no Choró também, introduzi o voleibol lá no Choró, né? Ele já tinha uma equipe, mas não, porque vocês sabem que voleibol é prática, é técnica, voleibol é técnica, é movimento mecânico mesmo, associado ao seu intelecto, né? Porque um jogador de vôlei com muita força, se ele não tiver inteligência, ele vai ser sempre barrado numa pessoa que bloqueia, unindo corpo e mente. Geralmente, quando os atletas vão se aposentam com 40, 42, 45 anos. Eu deixei a carreira de futebol profissional, por quê? Porque eu precisava de terminar os meus estudos. Ou eu estudava, ou jogava futebol, porque a faculdade tomava muito tempo à noite.
Então, o que é que eu fiz? Optei pelos estudos. Então, concluí meu curso de Educação Física, graças a Deus, e ainda, por cima, fiz o curso de Letras. Então, eu juntei tudo o útil ao agradável. Então, foi um grande prazer para mim tornar-me um professor. Mas, mesmo assim, sendo professor, nunca abandonei a carreira do esporte. Por quê? Porque fiquei dando o apoio aos meus alunos nas escolas que trabalhei para abrir também um espaço para que eles tivessem a oportunidade de ser também um atleta profissional futuramente. Então foram duas coisas que marcaram a minha vida. O esporte amador, o esporte profissional e, por último, a minha formação como professor. Eu dei iniciação a muitos esportes que estavam parados, né? Porque nós tínhamos, na época, nós tínhamos só o voleibol e o futsal, e o futebol, né? Aí eu introduzi o handebol, o basquete, a natação. Fui o primeiro a fazer competições desses esportes. No atletismo, nos jogos escolares, entendeu? Então sempre tive essa vontade de trabalhar com esporte, já que era um profissional, né, do esporte. E eu fiz coisas que um secretário de esporte faz. E de maneira voluntária. Eu nunca fui remunerado para trabalhar pelo esporte xadrez, a não ser pelo amor ao esporte. E pela necessidade. Porque quando não tinha o esporte, eu, entendeu, pegava para atender. Quando tinha, eu não me envolvia. E foram 35 anos. Até hoje ainda estou envolvido com o esporte, né? E eu fiz o primeiro campeonato de futebol de Master, foi eu que fiz, em 1990. O primeiro campeonato de natação foi eu que fiz também em 1992. O primeiro campeonato de handebol, de basquete, fui eu que iniciei também, entendeu? E eu dava continuidade. Futebol de salão também, nós tínhamos a equipe da escola e nós fazíamos campeonatos. Eu fiz campeonato bancando do meu bolso, eu nunca tive ajuda de ninguém, nunca ninguém patrocinou nada. Pegava um dia pro ginásio, hoje não pode não. Aí só eu saía daqui e ia lá pro polo. Chegava lá com o polo, tinha muita gente que queria participar, não deixava a gente jogar bola, de novo, voltar. Ir pro balneário, vamos pro colégio estadual. E assim a gente viveu, sendo andarilho pelo esporte, para ver se a gente conseguia desenvolver. Então, o Roger foi um dos caras que me ajudou muito, que eu fui um dos primeiros à presidência da Liga de Futsal de Quixadá, fui eu, Manuel Bananeira, né? E tinha uma escolinha que eu tinha mais de 300 alunos que participavam da minha escolinha. Só que era aquela escolinha para ajudar, não era para ganhar dinheiro. Eu fiz um projeto, lá a Secretaria de Cultura fizeram um projeto e me convidaram, me transferiram como eu para treinar de manhã e à tarde as crianças de rua. Aqueles que ficavam no meio da rua, aqueles que davam problema com a família, a gente matriculava e eles iam para o ginásio coberto. A gente ficava de 6 às 10 horas da manhã. Em 90 fui transferido também para o ginásio municipal para dar aula de educação física dentro do colégio, onde eu trabalhava com 800 alunos, masculino e feminino. Aí começava na segunda-feira feminino, na terça masculino, na quarta feminino e na quinta masculino, e na sexta-feira a gente formava as seleções para poder jogar os jogos das escolas, que era o Festal, era o GEPS, na época era GEPS, era o jogo escolar. Eu comecei a trabalhar no colégio do padre, chamado Colégio do Padre, hoje o CDVA. Então eu fui sem formação de papel, mas fui com a formação de atleta profissional que eu era, que eu aprendi muito. Em seguida, sim, quando eu pensei em parar o futebol, fui fazer minha faculdade para que eu pudesse ter uma licenciatura que me ajudasse para continuar na minha profissão. Então eu comecei no colégio CDVA, depois fui para o colégio estadual, onde fiquei até a minha aposentadoria. Trabalhei também na escola de José Jucá por 6 anos, trabalhei no Adolfo Siqueira também por mais 6 anos e trabalhei por último no Nemésio Bezerra, lá no Campo Novo. Então eu tive essa experiência maravilhosa de ter trabalhado em escola particular, de ter trabalhado em escolas do estado, de ter trabalhado também em escola do município, onde eu tive uma participação. Então tudo isso serviu
para que engrandecesse aqui o meu conhecimento, que eu só não ensinei, eu também aprendi com os alunos. Então, foram essa minha trajetória nas escolas, que eu digo a todos, professor não só ensina, ele também aprende com o dia a dia, aprende com o seu aluno, com o exemplo que temos dentro das nossas aulas. Iniciamos jogando na ABB, depois do balneário, teve uma divisão de equipe, né, por questão de até morar mais próximo, aquela coisa. Ainda joguei ABB, era eu, Luísa, Vanúzia, a Ítala, a Magda, a Claudinha, a Aurevanda, a Mônica, irmã da Aurevanda, a Rejane, a Regina, que hoje mora em Fortaleza, a outra Regina que mora aqui em Quixadá, que é a Regina Rodrigues, a Corrinha. Teve uma equipe bem numerosa, né? Aí depois algumas foram embora para Fortaleza, outras foram para outras cidades, né? Aí ficou o time que ficou de Cosa, Patrícia, eu, né? Aline, Alane, Andréa Nobre. Ficamos só praticamente 8. Lidiane e Luziane Falcão. Pronto, essa é a equipe que ficou até antes da pandemia. Essa equipe se juntava e ia para o torneio, certo? Aí depois, com o chegar da idade, todo mundo foi fazer uma musculação, né, para o físico acompanhar o ritmo, né, que o voleibol impõe, porque o voleibol ele impõe um ritmo muito alto, né? Na década de 90, começou o jogo escolar, que era o JEPS. E eu fui um dos pioneiros, porque eu tinha começado o handball e eu levei uma equipe de handball pela primeira vez participando dos jogos escolares, entendeu? E o JEPS durou por mais de 10 anos. Depois veio o Festal, também sempre tinha equipes, né, participando. Ganhamos campeonatos, né, ficamos em boas colocações. Agora temos jogos escolares, né? Também participamos sempre. Esse ano mesmo nós participamos, classificamos o basquete masculino e feminino para participar dos jogos escolares. E fazia mais de 10 anos que o basquete não participava. Fizemos uma equipe, estamos participando há 3 anos já do basquete. E muito boa classificação, entendeu? Quando terminou o JEPS, foi quando logo finado Rinaldo Roger, ele começou uma espécie de uma imitação do JEPS, né? Colocou já o chamado de talentos. Era uma Copa para tirar talentos para o esporte. Então, nessa época, eu comecei. Foi quando eu fui logo também me formar para a educação física. E daí começou a luta. Até hoje, me aposentei há uns anos atrás, mas até hoje não deixa de não participar, né? Na gente disputava cidade por cidade, ia para Quixerambim, a gente ia disputar em Canindé, ia disputar lá no Banabuiú, a segunda fase. Aqueles que classificaram o campeão do JEPS ia para Fortaleza, lá onde era o antigo campo do Uniclin, Lagoa Redonda, onde eles ficavam hospedados lá nas escolas, era Raimundo Mato, lá era Orlândia. Nós passávamos os 15 dias, levava o time masculino e o feminino. Minha época era o time masculino e o feminino era o professor Pedinho. Depois do GE apareceu o Festal, era outra modalidade. Essa eu já estava quase saindo já. Eu me aposentei em 2015, quando eu trabalhei 35 anos, dia a dia, completei 35 anos de trabalho e 55 de idade, eu fiz 90 anos. Aí chegou a vez, saí. Aí a prefeitura quiser, não, dá continuidade, João Paulo, que você ainda é um garoto de 55 anos. Digo, não, agora eu vou cuidar das minhas coisas e cuidar do Estrela Futebol Clube, o time que eu mais amo e que nasceu do meu coração até hoje. O quanto eu for vivo, o Estrela Futebol Clube vai andar comigo. Terminei o meu ensino médio aqui no Colégio Estadual, em 81. Tive um colega que eu gostei demais, que é o Luiz do Hospital, né, que fomos amigos, estudamos juntos. Quando eu voltei, né, só em 1997 foi que houve um concurso. O primeiro concurso, né, que houve para professor do estado foi em 1997. Eu tive a graça de passar, né? Mas eu já tinha trabalhado 2 anos como professor temporário, né, aqui já na escola. E estou aqui desde 1997.
E muito feliz, fiz um trabalho muito grande, entendeu? Muito dedicado. Porque eu sou remunerado apenas pelas aulas que eu dou de educação física. Os treinamentos que eu acompanhei por anos, horas e mais horas, participando de jogos fora da cidade, do estado, eu sempre participei demais aqui, com equipes de todos os esportes que nós mexemos, entendeu? Temos mais de 500 troféus aqui na escola, porque nós ganhamos por esses anos todos, né? Eu amo essa escola, a direção atual muito boa, entendeu? E eu passei por muitos, né? Eu costumo muito falar da Cláudia. A Claudinha foi aluna minha no Colégio Estadual, primeiro, segundo e terceiro ano. Então eu vi muitas das qualidades da Cláudia. Como nós tínhamos o Balneário Cedo Clube, e que tínhamos o time feminino, tinha começado de nascer aquele clube feminino lá no Balneário, como eu também fazia parte aqui do Balneário, eu levei a Claudinha para que pudesse fazer um treinamento e ter a oportunidade como um atleta, não só do Balneário, não só de Quixadá, mas eu sabia das qualidades dela, eu sabia que ela ia seguir em frente, ia ter uma carreira maravilhosa. Então eu levei a Cláudia para o Balneário, em menos de um mês, alguns campeonatos de Fortaleza que ela fez, ela foi destaque do campeonato cearense. Em seguida, consegui colocá-la no Sumov, que era, na época, a maior equipe de futebol de salão do estado do Ceará. E no Sumov ela passou um ano fazendo o campeonato cearense e, em seguida, eu consegui um acesso para ela, não só do futebol amador para o profissional, também do time do Internacional de Porto Alegre. Nós influenciamos muito a Luziane, né, enquanto voleibol, porque ela começou a jogar pequena com a gente, né? Hoje ela ainda está jogando Master, né? Está jogando no clube do vôlei, né? Eu tenho 2 sobrinhos que se destacam muito no voleibol, que é o Juan, né? E o Raul, que são 2 canhotos, são muito procurados pela habilidade com a mão esquerda, porque o voleibol, o canhoto, ele tem mais chances, não é que ele seja melhor, é questão de encaixe de bola e focar uma bola numa batida, porque quem vai bloquear geralmente é uma pessoa direita, então ele sempre vai marcar o braço direito, então o esquerdo sempre a bola vai passar aqui. Atletas como o Juninho Quixadá, vocês devem falar, que foi o futebol, né? Foi meu atleta de futsal. Tem o Mimi também, que hoje é treinador, também foi meu atleta de futsal, entendeu? Tem o Cláudio Casquinha, jogou em diversas seleções, jogou no Fortaleza, inclusive, entendeu? Temos o Dico, conhece o Dico atualmente, também foi meu aluno. São muitos que passaram pela minha mão e eles reconhecem, né, o trabalho que eu fiz com eles, realmente são interessados. Cristiano, professor Cristiano, o Robert, entendeu? São professores que hoje estão atuando na educação física e foram meus alunos, entendeu? Juninho foi um dos alunos meus. Juninho, tu que está mais assim, mais avançado, passa o teu conhecimento para os outros. Não fica só para ti, não. Vai ajudar os outros. E toda vez que ele vai de viagem, ele chega aqui, ele manda um telefonema para mim, que eu tenho que ir lá, que eu vou visitar ele, traz uma camisa, traz uma coisa, mas sempre dizendo, seu Hélio, eu continuo procurando ajudar. De Júnior, eu não estou querendo mais nada, eu estou cansado, estou com 71 anos, não tem mais para onde correr não, agora é ficar em casa e torcer para que vocês vençam. Juninho Quixadá teve no Estrela Futebol Clube como jogador juvenil. O Roberto Quixadá também passou na época, quando ele estudava no Municipal, passou por nós. O Netinho da Serra também passou pela mão do João Bomba lá no Municipal. O Dico também que era do Boto, lá do Boto. Eu ensinava, passava no Boto, na escola. Na época eu fui transferido também lá para o Campo Novo. Lá eu ensinava educação física no Campo Novo, na Rainha da Paz e na creche do Boto. Quer dizer que o Boto era uma escola isolada, a gente tirava os alunos e levava lá para o salão do Dr. Gleide, que é o saudoso Dr. Gleide também, que tem uma história em Quixadá, era um grande médico, e ele, realmente, eu sinto saudade dele, que ele realmente apoiava lá. Se não é o amadorismo, não tem um profissionalismo. Então você não faz atleta. Não é o dinheiro que vai fazer atleta. Então o amadorismo, acima de tudo, precisa ter um apoio como se tivesse um apoio, um profissionalismo.
Porque do amadorismo é que sai o atleta, do amadorismo é que sai o árbitro de futebol, do amadorismo é que sai toda digamos assim, a equipe que promove o futebol brasileiro. O voleibol de Quixadá, ele fez grande nome na história do voleibol, tanto aqui no Quixadá como também fora, né? Um time para bater Quixadá, nem a capital, que era o time onde tinham os profissionais de voleibol mais eletizados, que saía para a seleção brasileira e tudo mais, né? Nós íamos para Fortaleza e jogava de igual para igual, sendo uma cidade do interior, onde se treinava com apenas uma bola, né? Uma bola que não era oficial, mas era uma similar. A gente treinava e a gente ia e jogava de igual para igual com qualquer time de capital. Muitas vezes era só vitória, né? Isso, na parte social, que trouxe para mim, trouxe muita amizade, né? Muito conhecimento, como também despertou em outras pessoas que se poderia fazer esse esporte, né? Quixadá, ele tem um celeiro de voleibol com respaldo no estado do Ceará, certo? Principalmente o vôlei feminino, né? O nosso, que ele ultrapassou várias décadas, gerações de voleibol, né? Nós jogamos até 2020, nós ainda estávamos disputando o campeonato aberto. Queria muito que a política de Quixadá assim, voltasse também um pouco mais para o esporte amador, entendeu? Que isso é muito importante. Quem é que vai dizer que o esporte não é importante? Todos sabem disso, mas pouca gente participa. Está faltando o quê? Mais empenho da parte, né, das autoridades para que aconteça mais, que promovam, que busquem o esporte como um meio para incentivar essas crianças a participar. Hoje em dia, por exemplo, eu vou dar um exemplo que quando eu era criança, eu brincava de peão, de dominó, nós brincávamos de bila, nós brincávamos de corrida, pega-pega. Tinha tantas brincadeiras que ajudavam a gente na parte física, entendeu? E mental. Raramente se vê, eu não vejo mais bila, ninguém jogando bila, peão. Cadê esse pessoal? O que eles estão fazendo esses jovens de hoje com o lazer, né, participações? Então tem que haver um incentivo da parte, principalmente da educação, né, que o esporte, pessoal, é muito importante para o desenvolvimento de um jovem da adolescência, entendeu? Porque ele está ocupado com o esporte, que é uma coisa muito benéfica, ele não vai ter tempo para uma outras coisas, pelo assédio das pessoas mais, entendeu? Então eu queria muito que houvesse um incentivo maciço do esporte. Se eles se envolverem, os jovens hoje se envolverem, aqueles que já estão com a sua idadezinha fora da idade da escola, eles começaram a dar bom exemplo para os que estão começando, com certeza nós vamos ter uma geração de saúde, nós vamos ter uma geração de grandes craques, vamos ter a geração de grandes homens, porque no esporte a gente faz o homem. Porque eu costumava sempre jogar o voleibol, dava esse exemplo. O que é o jogo de voleibol? Não é não deixar a bola cair? Se você traz a bola para o outro lado, o outro devolve para você e a bola não cai, você está vivo. Se você deixar cair para lá, você perde um ponto. Você é a mesma coisa da sua vida. Se você se distrai, se você acha que não tem mais que correr atrás e deixar a peteca cair, para você levantar vai ser mais difícil. Vai ter mais dificuldade para você chegar e levantar, você chegar no topo do que você quer atingir, dos seus objetivos. As crianças de hoje, elas não têm mais o foco no esporte, o foco deles é tecnologia, né? Então, para eles se manterem no voleibol, primeiro eles têm que aprender a amar o voleibol, né? Porque se for só por influência de um amigo, eles vão ficar ali um mês, 2, aí eles se dispersam, vão fazer outras coisas que sejam mais atrativas no mundo de hoje, né? Que é a tecnologia. O que está acontecendo no momento, o jovem está muito ligado na tecnologia, entendeu? Estamos com a dificuldade danada de atletas que queiram participar do esporte. Caiu muito. As escolas
Foi proibido o uso do celular, porque o aluno não usa no momento certo, usa a qualquer momento, entendeu? Então, está tirando o jovem de fazer atividades lúdicas, entendeu? Que é importante para, né, para o seu crescimento. O handebol, passou anos com handebol, nós só temos uma escola praticando handebol, entendeu? O voleibol, poucas pessoas, entendeu? O esporte que ainda seguro, que está mantendo é o futsal e o futebol. Então nós temos que fazer um resgate. E eu vejo a possibilidade de trabalhar isso dentro do fundamental, na educação física. Dando mais horas para o professor para treinamento. Porque não tem sentido nenhum você participar dos jogos escolares se não for para ganhar. E para ganhar tem que treinar. Não é só por participar, e é importante a participação. Mas há uma cobrança da direção e todo mundo, e da própria cidade, que você ganhe. E só treinando é que pode. E sem remuneração o professor não vai. Isso também é uma das causas de ter caído o esporte amador de Quixadá. O celular não foi feito para tomar o tempo deles. Foi para eles ganharem tempo, para poder pesquisarem, para se comunicar com alguém. Mas não para ficar preso, como eu vejo muitas crianças que amanhecem o dia, o celular na mão, está tomando café e olhando para o celular. Vai almoçar, está olhando para o celular. Vai para a escola, fica zangado porque o pai não deixa levar o celular para a sala de aula. Então, se a criança hoje, ele trocar o celular pelo menos umas 2, 3 horas e praticar o esporte, ele mesmo for correr atrás da bola, ele for jogar dama, ele for jogar o xadrez, ele assistir uma partida de voleibol, ele vai ganhar muito mais e vai ganhar uma visão maior, além da intelectual, ele vai ter uma visão com raios mais abertos, mais longo, para ele ver o que é que ele está conseguindo atingir. E os times estão se acabando, gente. O pessoal a droga está dominando a nós, está ganhando de nós. Por quê? Porque não tem apoio. Uma criança chega, uma criancinha pobre, não tem uma chuteira, a gente tem que dar um jeito para cuidar. Não vou treinar não, porque não tem chuteira. Às vezes não tem um dinheiro da passagem, a gente leva, já para tirar aquele pessoal da droga. Mas hoje, 80% a droga está dominando as nossas crianças, os nossos filhos, que trabalham, vê, aqui lá tem um, a gente quer, vai lá, fala com ele. Não, filho, vamos jogar bola, que é melhor, ver se esquece. Mas você está vendo hoje o mundo de hoje, né? Se ajudem, se unam, saiam de perto de facção, saiam de perto de droga, saiam de perto de quem está querendo entrar pelo caminho errado. Se alguém usa esse tempo para desperdiçar a vida, usa para praticar esporte, usa para ajudar uma escola, seja voluntário numa escola, seja voluntário com o professor. Olha, atletas não se faz na TV, não se faz na tela, não se faz em grupos de conversas. Atleta se faz dentro de campo. Que naquele bairro Rodoviária tinha 3 ou 4 campos de futebol. E toda a tarde era lotado. Dali o que é que acontecia? Saíam os nossos atletas. O Campo Novo tinha vários campos, hoje só tem um, fora o estádio Abelhão. Então está desaparecendo a questão da oportunidade para os jovens. Se você pega um jovem na escola e direciona para um clube, você tem muita sorte, porque nem na escola eles querem mais as atividades esportivas. Desde sempre, né, o voleibol ele era muito sofrido. Por exemplo, a gente ia fazer uma viagem, quem arcava com as viagens era o atleta. Teve um prefeito que ajudou muito no esporte, seu Renato, né? O seu Aziz, sempre ele dava o quê? Um transporte para a gente ir. Aí a gente pagava a diária do motorista, às vezes a gente vendia lanche onde a gente trabalhava para poder arrecadar o dinheiro para poder fazer essas viagens. Tivemos alguns incentivos, né? A gente também pedia muito no comércio, mas ficou tão saturado esse negócio de pedir dinheiro para ir para uma modalidade, para fazer um esporte, para representar a sua cidade, ficou saturado. Então a gente começou a trabalhar em cima do patrocínio. Que o cara sair daqui de Quixadá, sair do Sertão Central para estudar, se acordar às 6 horas da manhã, a trajetória e
e se formar na área de educação física ficou marcante na minha vida. E trabalhar nas escolas, que isso era o meu sonho, ser professor. Quer dizer que o meu pai não queria que eu fosse trabalhar, que professor era muito complicado. Também fiz concurso da Polícia Militar, passei na época. Também meu pai, não, é muito complicado prender marginal, depois pode acontecer alguma coisa, querer matar você. E realmente eu escolhi a área da educação física. Era o maior prazer da minha vida, trabalhar com as crianças da 4ª série até o 9º ano. Era o meu sonho. Porque hoje o professor dentro do colégio, o professor mais querido, queira que não queira, é um professor de educação física. Quando você chegar numa porta para buscar os alunos, minha alegria é meio que chegar, eu acho que Nosso Senhor, porque não é brincadeira, eles aplaudem. Bora, chegou o professor. Quer dizer, hoje o aluno, na época, no meu tempo, 90% ia para a escola por causa da área da educação física. Eles não queriam estudar. Muitos alunos queriam intermédio da bola. Não, eu vou jogar bola, que meu pai não deixa nós brincar em casa, e lá no colégio tem a quadra e a gente brinca. Eu sempre costumo contar um evento que aconteceu aqui em Quixadá, no início da década de 80. Ainda tinha com muita agilidade aquela loteria esportiva, né? Já eram 13 jogos, e um desses jogos foi aqui em Quixadá e a equipe do Ceará. O prognóstico era o seguinte, era 15% para o Quixadá, 15% para empate e 70% para o Ceará ganhar. E esse jogo ficou muito badalado, porque era um jogo que era o único jogo que poderia dar uma zebra grande no futebol brasileiro naquela época, né? Então a gente recebeu o Ceará aqui, começamos a jogar 0-0, 0-0, e aos 45 do segundo tempo, houve um pênalti a favor do Ceará. E nessa altura do campeonato, já muita gente cravando 12 pontos, dependendo só do resultado de Quixadá. E o Jorge Luiz, que era um grande atleta do Ceará, bateu esse pênalti e eu defendi. Então essa defesa mexeu com o Brasil todo, sabe? Porque muita gente deixou de ganhar muito dinheiro por causa desse pênalti defendido. Então eu recebi muitas ligações, eu recebi muitos parabéns pelo evento aqui que eu fiz, o momento do jogo. Então foi muito bacana, foi muito legal. Essa história ficou marcada para mim e para sempre, porque mexeu não só com o torcedor quixadaense, não só com o torcedor cearense, mas com o torcedor brasileiro. Dificuldade sempre vai ter, né? Em qualquer situação da sua vida, que eles entendam e aceitem e gostem de fazer o voleibol, de praticar, né? Que isso traz muito benefício, tanto para o corpo como também para a mente, né? Porque quando eu trabalho a questão do meu psicológico, eu vou poder enfrentar qualquer situação. Porque no voleibol, você tá num jogo, você vai escutar alguém gritando com você, fazendo bullying. E se você for uma criança já trabalhada, o seu psicológico, isso não vai afetar. Pelo contrário, vai fazer um adolescente forte, né? E um adulto de pessoas de sucesso. E eu tenho que agradecer muito a essas crianças, meus alunos, porque sempre tiveram muito amor por mim. Certo que a recíproca é verdadeira. Eu também sempre tratei bem, sempre fui aquele cara de acompanhar. Sempre tirei alguma coisa do meu bolso para ajudar, para fazer parte dessas crianças. Eu nunca me arrependi, não. O que depender de mim, eu vou dar continuidade. O Estrela vai sempre resgatar as crianças que tivessem fora, aqueles que para não ir para droga, para não querer roubar, tudo. Quando é 4 horas da tarde, a gente coloca a bola aí, eles treinam, já deixa de dar problema em casa. Tem uns que tem muitos problemas, chega aqui e esquece. Quer dizer que isso aí, os trabalhos, vou dar continuidade. O Canarinho do Sertão passou por uma dificuldade muito grande. Foi chegar à Série C do Campeonato Cearense. Mas em virtude disso, com outros diretores que não tiveram a responsabilidade de manter o Quixadá na primeira. Mas essa diretoria atual está determinada a trazer o Quixadá da Série C para B e da B para A. Hoje agradeço a essa diretoria que está aí atuando por trazer a nossa força maior, que é o nosso Quixadá Futebol Clube, para fazer parte do Campeonato Cearense da Série A, de onde ele nunca deveria ter saído.
Sujeito a potencial, para mim, na minha maneira de ver, eu acho que todos eles têm um potencial forte. Tem um potencial forte. É preciso que a pessoa se cuide e dê espaço ao redor. Ele precisa de um bom treinador, precisa bons treinadores, dá uma envergadura na equipe, na passagem dos jogos. Eu prefiro mesmo tomando conta, às vezes tomando conta, olhando, apreciando o A, o B, que se ajudem, se unam um ao outro para melhorar muito mais. Seu Dema, hoje, o senhor ficou feliz por a gente ter vindo visitar o senhor? Fico feliz. O senhor ficou feliz com a nossa homenagem? Fico feliz com a homenagem. Por nossa gratidão enorme. Muito obrigada, viu, seu Dema, pelas suas palavras. Nada, eu que agradeço a oportunidade que eles me deram. Fala galerinha, sou o Juninho Quixadá, passando aqui para dizer que é um prazer, né? Fui muito honrado em falar um pouco aí dessas personalidades da nossa cidade. Vou começar com o João Bomba, né? É um cara que tive a felicidade de conhecer, um cara que me recebeu na sua casa, né? Durante algum tempo, e eu fiquei muito feliz, né? Por isso, fico muito honrado em ter feito parte, né? Dessa família linda, maravilhosa que eu conheço e tenho aqui no meu coração. O professor Val, né, foi um cara que eu também admiro demais, ele sabe disso. Um cara ali que quando eu cheguei no estadual pude, né, participar um pouco ali receber um pouco desse conhecimento, né, foi meu professor ali de educação física. Agora o professor Braga, né, um cara que já foi ali um pouco ali depois, já foi para minha juventude, né? Então a gente já viveu mais coisas, né? Já foi um cara que já me ajudou muito. É um cara que eu tenho, né, também como da minha família, que eu tenho um respeito enorme por ele, ele sabe disso. E por último, né, falar um pouco do seu Hélio, um cara que me pegou ali na infância, né, quando foi a fase ali mais difícil da minha vida, né, quando eu não tinha muita condição. E logo quando eu cheguei ali no municipal, ele foi um cara que identificou um talento que eu tinha, né, de jogar futebol, e ele não hesitou, né, em nenhum momento em me convidar ali para fazer parte da sua escolinha, né, não se preocupou em dinheiro que eu não tinha na época. E foi um cara que me ensinou muito, né? Eu tive a oportunidade de aprender muita coisa com ele. Então, fico muito grato, de verdade. Cada um, né, fez parte da minha história. Então, sou um cara honrado, de sorte. Então, queria deixar claro aqui que eu tenho gratidão, né, a cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe mais uma vez. Valeu!